Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje nós vamos falar de um personagem muito conhecido e aterrorizante da mitologia grega, que é a Medusa. A maioria das pessoas conhece a parte onde a Medusa tem sua cabeça cortada pelo herói Perseu, mas muitas vezes a gente não conhece a história inicial da Medusa. Porque Medusa, gente, é um nome próprio. Era o nome de uma das mais belas sacerdotisas da deusa Atena. Medusa era jovem, bela e extremamente vaidosa. Apesar de que ela era muito atenta às obrigações como sacerdotisa da deusa da sabedoria. Mas mesmo assim ela tinha mania assim de se comparar, sabe? Dizer que podia até chegar assim a ser mais bonita do que a própria deusa Atena. E gente, não aconselho, viu? Jamais se compare com os deuses, principalmente nesse tipo de coisa, porque não dá bom resultado. Que é o caso da Medusa, né? Apesar de ser uma boa sacerdotisa, essas comparações que ela fazia, se dizendo mais bela do que a própria deusa, desenvolvem em Atena justamente uma marcação ali com a sua sacerdotisa. E em determinado momento, Atena fica sabendo que Medusa se deitou com Poseidon. No próprio templo da deusa, é uma profanação que eles fazem. A gente já sabe de outros carnavais que Atena e Poseidon eles têm uma rixa muito grande, desde que o povo de Atenas escolheu a deusa como padroeira ao invés do deus Poseidon. Desde aquele dia, né, os dois não se dão muito bem, não. E Poseidon meio que de propósito faz isso, de desacralizar, né, profanar esse templo da deusa, justamente porque um dos preceitos para ser uma sacerdotisa é que ela tinha que ser virgem. E Poseidon seduz, né, a Medusa, alguns dizem inclusive que ela é violentada pelo deus, e isso tornaria ela uma vítima, né, em algumas versões, mas o fato é que ela se deita com Poseidon dentro do templo de Atena. E aí Atenas, ela sabendo disso e não podendo, né, descontar no Poseidon, acaba fazendo com que a Medusa se transforme numa górgona, certo? Então a Medusa, que até então era bela, jovem, né, com seus cabelos sedosos, muito vaidosa com seus cabelos, né? A gente sabe que o cabelo é questão da sedução e tudo, ela era muito vaidosa em relação a isso. Agora ela é um monstro e os seus cabelos agora são serpentes e o seu olhar torna as pessoas uma estátua, né, em pedra, transforma elas em pedra. Então ela fala que a Medusa, ela queria ser o centro das atenções, ela queria que todo mundo olhasse para ela. Só que agora quem olhar para ninguém nunca mais vai querer olhar para ela, porque quem olhar vai se transformar numa estátua de pedra. Então ela deixa de ser o centro das atenções, né? E se transforma então numa górgona. A górgona, ela é um tipo de monstro que tem esses cabelos em forma de serpente, as garras de bronze, alguns colocam que tem patas de bicho também, enfim, é uma mistura ali de diversos animais que torna realmente elas extremamente monstruosas e terríveis e violentas, né? E a Medusa, junto com mais duas górgonas que andam sempre juntas, vão aterrorizar aí toda a Grécia. E é interessante as serpentes, o cabelo em forma de serpente como sendo algo horroroso. Por quê? Em algumas versões, Atena fala para ela que, olha, Medusa, você se acha muito bonita, mas você é bonita só por fora. Eu agora vou fazer com que as pessoas vejam quem você é de fato. Elas vão saber o que se passa na sua cabeça. E o que passa na cabeça dela? Serpentes, formas mentais horríveis, negativas, venenosas de fato. E isso se transforma então nas serpentes que vão substituir o cabelo da Medusa, né, da qual ela era tão vaidosa e gostava tanto. E aí está então o surgimento desse monstro que a gente conhece como Medusa, certo? E aí a história vai, eu não vou entrar na história de Perseu em si, isso é assunto para um outro vídeo, mas chega um determinado momento em que o herói Perseu promete ao rei Polidecto que vai levar a cabeça da Medusa como um presente, né? Diz que ele foi... O Polidecto, na verdade, ele queria pegar o Perseu, sabe? Aí ele faz um jantar, todo mundo promete um monte de coisa e tal, e Perseu não tinha nada. E aí, pessoal, algumas versões disso foram até os deuses que colocaram essa frase na boca de Perseu.
Ele fala assim, eu não tenho cavalo, não tenho isso, mas eu poderia te dar muitas coisas, inclusive a cabeça da Medusa. Bom, né? Tipo assim, meu Deus, o que foi que eu disse? Mas aí já era tarde, Polidecto falou, agora que eu me livro deste rapaz. Ele falou, eu vou adorar o seu presente, Perseu, pode trazer aqui a cabeça da Medusa que eu vou achar melhor do que todos os cavalos que estão me prometendo aqui. E lá vai Perseu, então, né, vai lutar lá contra a Medusa, e quem que vai ajudar ele? Justamente a deusa Atena, né? Como se ela estivesse ainda cumprindo essa vingança em cima da Medusa, da amante ali de Poseidon. Então ela dá o escudo dela pro Perseu, para ele poder ir lá no embate com a Medusa, e não só a deusa, os deuses todos estão do lado de Perseu. Aqui tem uma imagem mostrando que Atena vai dar o escudo, mas ali tem o deus Hermes, está vendo ali com o caduceu de Mercúrio na mão? Ele também vai receber, na verdade, uma série de presentes. De Hermes ele recebe uma sandália alada, justamente porque ele vai ter que ir muito longe atrás da Medusa. De Hades ele recebe tipo um chapéu, um gorro que torna ele invisível, porque ele vai ter que chegar perto da Medusa sem que ela veja, sem que ela perceba. Então diversos deuses vão ajudar Perseu nessa missão. E diz que ele não sabe, né, de início ele não sabe onde a Medusa está, onde é que as górgonas vivem. E aí ele recebe como instrução procurar as gorges, gente, greisas, né? Só um instantinho, peraí. Pronto, gente, voltei. As greias, né? Ele vai procurar as greias, que elas vão dizer onde tá a Medusa, onde é que as górgonas vivem. E as greias, elas são uma figura que aparecem de vez em quando, que elas são bem estranhas. Essa imagem que eu peguei, ela tá até bonitinha, né? Mas elas são velhas, decrépitas, e elas compartilham entre elas um olho e um dente. Elas só têm um olho para ver as coisas e um dente para mastigar as coisas, e elas dividem. Então quando uma está com olho, as outras não enxergam. Então ela fica olhando as coisas até que a outra bata assim de lado e ela passe o olho para que uma das outras, né, possa enxergar alguma coisa. Então é interessante, né, essas três figuras dividindo os recursos, que são o contato com o mundo, né, e o alimento que o mundo dá. Elas compartilham isso e são os seres que vão conseguir falar para Perseu aonde está Medusa. E quando ele chega no local, as górgonas, as três, estão dormindo. E ele vai se aproximando de Medusa, ele coloca o seu gorro, né, fica invisível, e ele vai chegando perto ali da Medusa, e com a sua espada ele vai cortar o pescoço da Medusa. E ele chega por trás, né, porque lembra que ela não pode olhar, porque se ela olha para alguém, essa pessoa vira uma estátua de pedra. E aí eu acho engraçado quando o pessoal que estuda mitologia começa a fazer essas coisas, né, do tipo assim, mas se ele vai segurar a cabeça e vai cortar, como é que ele vai conseguir fazer isso? Como é que ele vai segurar o escudo? Como é que ele vai olhar para ela? E aí eu achei interessante essa imagem, né, que mostra como é que ele conseguiu ver a Medusa no reflexo, segurar a cabeça, né, e usar a espada para cortar a cabeça dela tudo ao mesmo tempo, justamente com a ajuda da deusa Atena. Então muitas descrevem essa cena, né, com a deusa então segurando o escudo, que serve como uma espécie de espelho, e ele indiretamente, né, vai chegando ali com esse reflexo na Medusa e consegue então cortar a cabeça dela. E aí ele leva aí a morte da Medusa, né, mas a história ainda não acabou, que tem um detalhezinho. Perseu leva a cabeça da Medusa para o Polidecto, né, e aí ele fala, não, você é um moleque, como é que você ia conseguir fazer um negócio desse e tal, eu quero ver. Aí ele fala, olha, eu não aconselho. Assim, um dos deuses tinha dado um saco, uma sacola, justamente para colocar a cabeça da Medusa, porque mesmo depois de cortada, ela ainda continuava tornando as pessoas uma estátua de pedra. Então ele coloca dentro do saco, né, e consegue levar. E aí o Polidecto fala, não tem nada nesse saco não, duvido, você é um moleque, não vai conseguir fazer um negócio desse não, que é muito difícil. Aí o Perseu ficou de saco cheio, você não está acreditando? Não, pois olha aqui. Aí ele tirou a cabeça, né, da Medusa e mostrou para ele, e transformou o Polidecto então numa estátua de pedra.
Até porque ele não gostava muito lá, que ele estava dando em cima da mãe dele, enfim. E aí transformou ele numa estátua de pedra, certo? Em algumas tradições, em algumas traduções, né, versões, o próprio Perseu entrega, no momento em que ele chega, né, ele entrega a cabeça da Medusa para Atena. E Atena aceita, e aí coloca a cabeça dela no próprio escudo. Né? Então, se você for ver o escudo de Atena, ela sempre tem a cabeça da Medusa na frente. Então, em algumas versões, Perseu, quando ele chega, ele entrega para Deus um sinal de agradecimento e ela coloca a Medusa ali na frente, né? Como um símbolo que mostra a força, né? E do tipo assim, não se meta com a deusa. Agora, em outras versões, e é interessante, diz que Atena vai bater um papo com Poseidon, né? Você vê, pô, Poseidon, por que você fez um negócio desse e tal? E o Poseidon fala assim, olha, a Medusa era uma excelente sacerdotisa, talvez a melhor sacerdotisa que você tivesse. E eu insisto, daí que vem essa versão de que ela foi violentada, né? O Poseidon fala, eu que a seduzi, ela não queria, não foi ela que me procurou, né? Eu que fui seduzir, o que o mortal pode fazer em relação ao desejo dos deuses, né? Ela acaba que ela tinha que sucumbir. E você, Atena, aí é que é o ponto, né? Você, então, foi totalmente injusta. Você, deusa da justiça, né? Você foi totalmente injusta com a sua melhor sacerdotisa e achou que ela te traiu de bom gosto, quando na verdade fui eu que induzi ela a fazer isso. E aí Atena, num sinal de arrependimento, digamos assim, e para homenagear a sua sacerdotisa, então, que era inocente daquela história, pega a cabeça da Medusa e coloca no seu escudo. E agora ela e a sua melhor sacerdotisa vão estar juntas nas batalhas que a deusa for travada ali para frente. Ok, era essa a história da Medusa então que eu separei para contar para vocês aqui os highlights da história. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.